Olá, graça e paz, Lubango, graça e paz, povo de Deus. É sempre uma honra poder servi-los e da parte de Deus trazer uma palavra para abençoar tua vida. Hoje, sexta-feira, estamos ligeiramente atrasados para a nossa habitual live e quero primeiramente agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus também pelo carinho da tua audiência. O meu muito obrigado. Fique ligado e com certeza você não vai se arrepender. Hoje estamos a terminar o mês de junho, o mês dedicado à criança. E hoje eu quero falar de algo muito importante. Quero falar com os pais, quero falar com aqueles que na verdade já são pais. Deus lhes deu a graça, Deus lhes deu a bênção de serem progenitores. É com vocês que eu quero falar para terminarmos hoje a última sexta-feira do mês de junho. Quero falar com os pais, quero falar com aqueles que alcançaram a bênção da paternidade ou da maternidade. Abra a tua Bíblia Sagrada. Estamos no livro de Salmos, Salmos número 127. Salmos de número 127. Vamos ler também a 1 de Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Simplesmente o versículo 8 da primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 5. O texto bíblico diz o seguinte, Salmos 127, verso 3 ao verso 5. A palavra do Senhor diz o seguinte, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cujo a aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles junto à porta da cidade. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Estamos no capítulo de número 5. Leia comigo o versículo apenas de número 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Estamos no capítulo 5. Leia comigo o versículo 8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Contudo, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, este negou a fé. Quero mais uma vez orar antes de começarmos a ministração da palavra. Ore comigo, Pai, no nome de Jesus. Honras e glória demos ao teu nome por esse momento de comunhão, por esse momento de partilha. Abençoe, Senhor, o princípio até o término e que a tua palavra produza fruto, que a tua palavra nos leve a uma reflexão profunda, capaz de nos levar à transformação integral. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Desculpa, meu querido, nesta manhã eu quero falar sobre a bênção da maternidade ou da paternidade. Quero começar por dizer algo muito importante para o teu entendimento. Quero começar a falar de algo que com certeza é muito importante para a minha e também para a tua vida. Hoje, conforme eu disse, estamos na última sexta-feira do mês de junho, que é o mês dedicado à criança. Sendo o mês dedicado à criança, eu quero falar aos progenitores, eu quero falar com os pais. Quero falar com os pais. E se essa mensagem tocar o seu coração, então com certeza partilhe, ajude outras pessoas, outras famílias, ajude também a espalhar a boa nova, que é a mensagem da salvação. Em Israel, que é na verdade o nosso modelo de família, em Israel, não ter filho era considerado uma maldição de Deus, porque significava praticamente a extinção da família. Quando Raquel disse a Jacó que se não tivesse filho morreria,
de acordo com Gênesis 30, versículo 1, Raquel estava a dizer que eu preciso de uma posteridade, eu preciso de uma continuidade da minha geração. Quando Ana foi até Siló para sacrificar ao Senhor, Ana, ela acreditava que sua esterilidade era um castigo de Deus, de acordo com o primeiro livro de Samuel, capítulo número 1, versículo 16. Isabel, esposa de Zacarias, ali em Lucas 1, verso 25, ela era censurada pelas pessoas por não poder gerar filhos. Por isso, nas Escrituras, nós encontramos 4 promessas de Deus para uma mulher estéril. A primeira promessa nós encontramos em Deuteronômio 7, verso 13 e 14, que diz que Deus prometeu abrir o ventre da mulher estéril. Deus prometeu abrir o ventre da mulher estéril. A segunda promessa nós encontramos em Êxodo 23, versículo 26, onde Deus prometeu fazer o quê? Deus prometeu que a mulher grávida não abortaria. Mulher grávida não abortaria. A terceira promessa nós encontramos em Timóteo, capítulo de número 2, verso 15, na sua primeira carta, onde Deus prometeu salvar a mulher no trabalho de parto. Diz a Bíblia, salvar-se-á a mulher dando à luz. Aí nós encontramos uma promessa de Deus para com a mulher, porque na verdade o trabalho de parto é algo difícil, é algo arriscado para as mulheres. E a quarta e última promessa que nós encontramos está no Salmo 115, verso 14, onde Deus prometeu à mulher que seu filho crescerá forte e saudável. Agora nós estamos buscando o exemplo da nação de Israel e você vai perceber que Israel é uma nação que foi construída sobre ventres de mulheres que eram estéril. À luz da Bíblia você vai ver que Sara era estéril e Deus ouviu a oração de Abraão e também Sara, e ela já na velhice concebeu. Vamos ver também que Rebeca, a nora de Sara e Abraão, a esposa de Isaac, também era estéril, até que Isaac clamou ao Senhor e Deus abriu o ventre de sua esposa, ela concebeu os 2 gêmeos, Esaú e também Jacó. Vamos ver também que Raquel, esposa de Jacó, também era estéril. E a Bíblia diz também que Deus fez graça, ouviu o clamor de Jacó e de Raquel, e Raquel concebeu e deu à luz a José e também a Benjamim. Então começamos a ver que a nação de Israel é uma nação que foi construída por ventre de mulher estéril. E vemos aqui a ação de Deus, o milagre de Deus para a edificação ou construção desta nação poderosa que é a nação de Israel. Quando nós chegamos no Salmo 127, que é o Salmo da família, nós vemos no versículo 1, Deus começa por dizer o que é, pastor? No verso 1, que eu gosto muito, diz assim: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalhem em vão os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar a guarda. Olha que Deus começa aqui a nos trazer algumas verdades muito profundas para mostrar que Deus é o protetor, Deus é o guarda, Deus é o sustentador, Deus é o vigia, para dizer que Deus é aquele que toma conta da família, é aquele que toma conta dos lares. E no versículo de número 3, ali começa a nossa mensagem, onde o texto vai dizer que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são herança do Senhor. Meu querido, quando você olha para a nação de Israel, você vai perceber, vai ver uma mãe chamada Sara, que chorou diante de Deus amargamente para conseguir ter um filho. Vamos ver uma mãe chamada Rebeca, que chorou amargamente diante de Deus para ter um filho. Vamos ver uma mãe chamada Raquel, que chorou diante de Deus amargamente para ter um filho. Isso quer dizer o quê, pastor? Isso quer dizer que a maternidade ou a paternidade é uma bênção que nem todos têm. Eu disse e repito, a maternidade ou a paternidade não é uma bênção para qualquer um. Porque muitos choram para ter filho e não têm. Muitos choram para ter filhos, eu disse, e não têm. Então, meu querido, você foi alcançado pela bênção da paternidade. Você, minha querida, foi alcançada com a bênção da maternidade. Escuta,
valoriza o que, pastor? Valoriza os filhos que você tem, valoriza a bênção que Deus colocou sobre a tua vida, sobre as tuas mãos, que são os teus filhos. Valoriza. Por quê, pastor? Porque eu vejo, na verdade, muitos pais, eu vejo muitos progenitores, muitas mães, muitos pais que não valorizam a bênção, não dão importância aos filhos que Deus lhe concedeu. Escuta muito bem. Os filhos são a continuidade da nossa geração. Eu disse e repito, os filhos são continuidade da nossa geração. Um homem sem filhos é um homem que não tem história. Eu disse e repito, um homem que não tem filho é um homem que não tem história. Porque, pastor, quando você morrer, tudo acabou. Tudo acabou. A tua história será esquecida. Porque a nossa história é dada continuidade por causa dos filhos. E quando você vai na Bíblia Sagrada, quando você olha para, por exemplo, aí em Lucas, viu algo muito, mas muito importante mesmo. Na história da viúva de Naim, ela chorava amargamente. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai nos falar que ela fica viúva. Quando ela fica viúva, ela perdeu o seu ela perdeu o seu sustentador, ela perdeu o seu protetor, ela perdeu a pessoa que cuidava dela. E quando ela perde o seu único filho, então ela perdeu a sua esperança, porque ela estava a enterrar a sua história, ela estava a enterrar a sua posteridade, a sua continuidade, ela estava a enterrar o que, pastor? A vida da sua família. Por isso ela chorava amargamente. E Jesus, condoendo-se com essa história, decidiu então trazer de volta, ou devolver a vida ao seu filho, porque na verdade ela precisava e muito de ter o seu filho ao seu lado para poder dar continuidade da sua geração, dar continuidade da sua família. Meu querido, minha querida, a bênção da paternidade, eu disse e repito, não é para todos. Sim, não é para todos. A bênção da paternidade não é. Por isso é que nós precisamos fazer o que, pastor? Nós precisamos saber cuidar dos nossos filhos. Não é só nascer, não. É preciso cuidar. É preciso cuidar. E o versículo de número, vamos para o nosso texto áureo, Salmos 127, olha ali para o versículo 4. Olha para o versículo 4. Quero agora começar já a exaurir esse texto. Olha ali o verso 4. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Presta atenção. Como flechas na mão do guerreiro. Aqui eu começo a entender o que é, pastor? Que os filhos, quando são investidos, os filhos, quando são bem cuidados, quando são bem orientados, eles se tornam flechas. Essa é a primeira coisa. Eles se tornam o que, pastor? Eles se tornam flechas. Se tornam flechas. Se tornam flecha. O que é uma flecha, pastor? Flecha não é senão o que é, pastor? Flecha é o que é, pastor? Flecha é, na verdade, aquele instrumento que os flecheiros usam. Aquele instrumento que os flecheiros usam, primeiro, tanto para se proteger dos animais ferozes, para se proteger dos seus inimigos. As flechas eram usadas para o que, pastor? Para a guerra. Era usado para a guerra. As flechas também eram usadas para quê, pastor? As flechas também eram usadas para a caça. Isto é, para o sustento. Porque vamos ver, por exemplo, quando Isaac já estava ali caminhando para a sua morte, a Bíblia vai nos falar que Isaac fez o quê? Isaac chamou seu filho Esaú e disse para ele, vai à caça e prepara-me, mata um animal e prepara-me um guisado como eu gosto. Então vemos que Esaú, por meio da sua flecha, ele conseguiu trazer o quê? Ele conseguiu trazer o animal para o sustento. Agora escuta, o salmista vai dizer, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Assim são os filhos. Escuta o que Deus quer falar com você no dia de hoje. Primeiro, o salmista também vai dizer que os filhos são como quê? São como flecha. São como flecha. Os filhos são como flecha. Eu entendo que, primeiro, existem dois tipos de flecha.
Existem flechas que eu vou denominar de flechas que são artesanais, são aquelas em que o flecheiro ele próprio faz em casa, mas também vamos encontrar flechas, né, que vamos dizer que são flechas industriais, são aquelas flechas que as indústrias fazem, produzem. Quer dizer, eu quero me apegar mais nas flechas artesanais, aonde o flecheiro ele é que sabe, primeiro, qual é o formato que ele vai dar para a sua flecha. Segundo, qual é o tipo de material que ele vai usar para fazer a sua flecha. Isso nos remete a uma reflexão de que, afinal, os filhos que são flecha, dependem dos pais. Quer dizer, os pais é que dão formato às suas flechas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você é pai, se você é mãe que só está a nascer, mas não está a investir nas tuas flechas, as tuas flechas vão crescer, mas não vão ter qualidade. Por quê, pastor? Porque você não usou um material adequado, com qualidade, para dar qualidade às tuas flechas. O que eu estou a querer dizer, pastor? Eu estou a dizer que os progenitores devem fazer o quê, pastor? Não é só nascer. Quer dizer, os pais devem fazer o quê, pastor? Os pais devem investir. Põe na escola os teus filhos. Segundo, os pais devem fazer o quê? Devem educar. Educar. Por quê, pastor? Hoje nós ficamos a reclamar que o mundo está mal, a sociedade está mal. Escuta. Os homens ou as pessoas que nós entregamos à sociedade, saem da onde, pastor? Saem das nossas casas, saem dos nossos lares. Ok? O que eu estou a querer dizer? Eu estou a querer dizer, se você como pai não educa o teu filho, você vai dar um produto de má qualidade para a sociedade. Você vai dar um bêbado para a sociedade. Você vai dar uma prostituta para a sociedade. Você vai dar um delinquente para a sociedade. Você vai dar a alguém que não presta. Que não presta. Escuta que eu vou lhe dizer. Os filhos como flechas, escuta, sabe? Você até pode nascer filhos bonitos. Você até pode nascer filhos com um bom porte físico. Você até pode nascer filhos, enfim, com uma boa altura. Enfim, mas se você não investir, se você não investir para que os filhos tenham qualidade, os teus filhos vão crescer, mas a sociedade não vai lhes precisar. A sociedade não vai lhes receber. A sociedade, sim, não vai lhes precisar. Por quê, pastor? Não tem qualidade. Não tem qualidade, meu querido. Não tem qualidade. Então invista nas tuas flechas. E o salmista vai dizer o quê, pastor? Feliz é o homem, de acordo o versículo de número, Salmo 127, estamos ali no versículo de número 5. Ele vai dizer o que, pastor? Ele vai dizer assim, bem-aventurado o homem cujo aljava dele está sendo repleta. Em outras traduções está a dizer o quê? Feliz é o homem que enche delas a sua aljava. Quer dizer, aljava é o quê, pastor? Aljava é a bolsa onde o flecheiro coloca o quê? Primeiro, coloca as suas flechas. Aljava é aquela bolsa, é aquele saco onde ele coloca o que enche, coloca ali as suas flechas. Agora vê o que o salmista está a dizer. Feliz é o homem que enche a sua bolsa de quê? De flecha. Feliz é o homem, essa palavra feliz é do grego makarios, que quer dizer o quê? Bem-sucedido, que quer dizer desabrochar, que quer dizer bem-aventurado. Dá a ideia de quê? Dá a ideia de que, afinal, o homem abençoado, o homem feliz, o homem próspero, é aquele que tem a sua aljava de quê? De flecha. Isso dá a ideia de que o pai, os progenitores se tornam felizes, bem-aventurados, macários, quando você tem que filhos. Você é feliz, você é bem-aventurado, você é próspero quando você tem filhos.
quando você tem filhos. Mas, porém, o que, pastor? Invista nos teus filhos. Porque, pastor, no versículo de número 5, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer assim, não será, ou não será confundido, ou será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Isso quer dizer o quê, pastor? Isso quer dizer que quando você tem filhos, você será respeitado, você será honrado. A sociedade vai te respeitar. A sociedade não respeita homem que não tem filho. Eu até tenho dito assim, abrindo aqui um parênteses, sabe? Se você é apenas pai de menina, se você só tem meninas, sabe? Os homens da cidade, do bairro, vão te desrespeitar, vão te abusar. Mas quando você tem rapazes, você está seguro, você está protegido. Logo, conforme eu dizia, as flechas têm duas funções. As flechas servem para quê? Combate, servem para guerra, mas também as flechas servem para quê? Servem para sustento. As flechas também trazem o sustento em casa. Por isso, nesta manhã, como pai, como mãe, invista nos teus filhos. Pastor, o pai do meu filho me abandonou. Pastor, o pai do meu filho não dá sustento. Minha querida, você tem duas mãos. Trabalha, invista. Invista. Não olha para o pai, não olha se ele ajuda, se não ajuda. Você como mãe, batalha, dá no duro e Deus vai te honrar. Paulo vai dizer o que, pastor? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, ali no capítulo 5, versículo de número 8. Se alguém não cuida dos seus, quer dizer, não é só nascer, por favor. Eu vejo até aqueles que se dizem ser servos de Deus, se preocupam mais com as ovelhas do que com seus filhos. Quer dizer, se a ovelha ligar e dizer, pastor, estou a me sentir mal, ele vai, pega na ovelha, leva no hospital, leva na clínica. Mas o filho recebeu convocatória para reunião na escola, ele nunca foi. Não sabe, não conhece a vida acadêmica dos filhos, não se inteira de nada, não paga propina. A minha pergunta é, que tipo de pai é você? No mês da criança, estamos a terminar, hoje é o último dia, no mês da criança, você tem que ser um verdadeiro pai. Você tem que ser um verdadeiro... Olha, eu estou a gravar essa live aqui agora. Antes de eu vir fazer a live, hoje foi o último dia de aulas da minha filha. E na escola, disseram que hoje seria um dia também depois da última aula, teria uma pequena festa, sabe? Eu passei na Shoprite primeiro com ela, comprei algumas coisinhas e levei-lhe à escola, até na sala de aula. Fui ter com o professor, atrasamos um pouquinho porque tivemos que comprar algumas coisinhas, mas chegamos, está ali a tua aluna e tal, e 12 horas eu volto para lhe pegar. Olha, eu tinha tudo para dizer assim, na minha filha mais velha, vai levar a tua irmã. Eu tinha tudo para dizer na minha esposa, ela leva porque eu vou à igreja. Não, primeiro é Deus, depois de Deus está a família. Depois da família é que vem o quê? O ministério, ou o trabalho, ou o serviço. Não, querido, você tem que saber colocar as prioridades de forma certa. Eu vejo muitos servos de Deus, quer dizer, tem tempo de orar com as ovelhas, nunca tem tempo de cuidar dos seus filhos. Cuidado. Os filhos devem ser nossa prioridade. Temos que cuidar bem dos nossos filhos. Temos que investir para que amanhã os nossos filhos se tornem, na verdade, o quê? As nossas muletas. As nossas muletas. Hoje, quero chamar a tua atenção. Você não vai ser jovem para sempre. Você vai envelhecer. Então, se você não saber investir nos teus filhos, se você não saber cuidar dos teus filhos, amanhã você vai beber do teu próprio veneno. Você vai beber. Olha, hoje eu conheço muitos homens, muitas mulheres que gostariam de ajudar bem os pais. Não conseguem, por quê? Porque os pais não investiram. Por quê, pastor? Porque o salário que ele tem
quer dizer, não chega para nada. Por quê, pastor? Não é que ele não é um jovem batalhador, mas é porque os pais simplesmente não souberam investir. Cuida bem dos teus filhos, cuida bem da tua casa, invista nos teus filhos, gasta tempo com os teus filhos, ama os teus filhos. Ok? E você um dia vai ver, eles vão servir de quê, pastor? Eles vão servir de defesa e vão servir de homens e mulheres que vão te ajudar com o sustento da tua vida, porque você investiu, porque você fez alguma coisa. Meu querido, não cometa o erro. Eu estou a repetir de novo, estou a repetir. Eu vejo muitas pessoas, eles se preocupam com os sobrinhos, se esquecem que têm filhos. Se preocupam com as ovelhas, esquecem que têm dos seus filhos, das suas responsabilidades. Pensa nessa palavra, reflita nesta palavra. Estou a terminar. Este é o último dia do mês de junho. E no mês da criança, pais, por favor, invista nas tuas flechas. Sabe, vou terminar para lhe ajudar a refletir o seguinte. Quero terminar para te ajudar a refletir o seguinte. Escuta bem. Escuta o que eu quero falar com você na manhã do dia de hoje. Quando nós falamos em investir nas nossas flechas, quando nós falamos em investir nas nossas flechas, eu digo sempre, pai, mãe, lança o mais longe possível as tuas flechas. Porque quanto mais longe as tuas flechas forem, maior qualidade elas terão. Nenhuma flecha se lança sozinha. Toda flecha é lançada por um flecheiro. Eu disse, toda flecha é lançada por um flecheiro. Seja o lançador dos teus filhos. Eu disse e repito, seja o lançador dos teus filhos. Lança os teus filhos o mais longe possível que você puder. Lança o mais longe possível que você puder. Ajuda os teus filhos. Sabe? Quero terminar para te dizer o seguinte. As flechas podem ser feitas de pau. As flechas podem ser feitas de bronze. As flechas podem ser feitas de ouro. As flechas podem ser feitas de prata. Agora escuta. Eu quero te aconselhar, usa o melhor material, usa o ouro. As tuas flechas têm que ser de ouro. Eu disse, as tuas flechas têm que ser de ouro. Não cometa o erro de investir, fazer as tuas flechas de pau. Porque o pau quebra, o pau verga, o pau queima, o pau estraga. Usa o melhor produto para você fazer ou executar as tuas flechas. Eu estou usando bons materiais para que amanhã eu tenha flechas de qualidade. Deus te abençoe e fique no shalom. Se essa palavra te ajudou em alguma coisa, meu querido, não hesite, partilhe. Se você ainda não me acompanha no YouTube, localiza-me e, por favor, cadastre-se. Reverendo Ananias Alberto. Não se esqueça de carregar aí o sininho, ajuda a minha página a crescer, ajuda, sim, a minha conta no YouTube a crescer. O nosso objetivo é, na verdade, vos servir, é vos abençoar por meio da palavra. Que Deus rico e poderosamente vos abençoe. Fique no shalom, fique na paz. A todos os meus seguidores, dizer que eu vos amo, tanto em Angola como fora de Angola. Fique no shalom, que a graça de Deus te alcance, que a graça de Deus te abençoe na manhã do dia de hoje. Muito obrigado. Fique na paz, fique no shalom. Até a próxima sexta-feira, se Deus permitir. No mês de julho estaremos de volta. Amém. Glórias a Deus.